Eu tenho uma história engraçada hoje para contar sobre a COP, que é uma das nuances dessa crise que está se passando lá em torno de uma crise logística, né, em torno da hospedagem. Com a falta de quartos de hotéis para todo mundo, a solução está sendo diferente. Motéis de Belém estão sendo adaptados para se tornar uma opção de hospedagem. Já havia saído reportagem nacionalmente aqui, né, no Brasil sobre isso, mas tem uma reportagem engraçada no New York Times, acho que até um pouco preconceituosa sobre alguns aspectos, que levantou que 2.500 quartos de motel na região metropolitana de Belém estão sendo adaptados para hospedar até 5.000 pessoas. Eu digo que a reportagem foi preconceituosa porque, num dado momento, eles dizem que parecem bordéis os motéis. Bom, nos Estados Unidos, talvez eles não sejam tão criativos na hora de criar um quarto de motel como aqui no Brasil. Mas, ou pelo fato de não existirem com tanta normalidade, né, ou serem tão comuns os bordéis como são aqui no Brasil, não sabem o que estão falando, porque bordel é uma coisa completamente diferente do que é um motel, né? A começar pelo fato que não existe exploração sexual, pelo menos se existe a polícia que tem que descobrir, não existe exploração sexual, como existem alguns bordéis, não existem motéis, né? Mas enfim, tirando esse lado preconceituoso, a matéria é engraçada, porque se espantam com o que pra gente é normal, né, Bia? Assim, E eu queria lançar aqui no chat uma pergunta. Alguém já se hospedou em motel? Porque eu tenho uma história de me hospedar em motel maravilhosa, que eu vou contar aqui pra gente terminar o programa de uma maneira leve, esse programa caótico nosso. Primeira vez que eu entrei num motel, eu tinha 15 anos. E eu entrei com a minha mãe e com a minha irmã. E aí agora todo mundo deve estar pensando, denuncia a mãe do Guilherme Amado, ela era uma pedófila. Não foi nada disso. Mas é o seguinte, eu morava no Rio, em Jacarepaguá, num lugar que faltava muita luz, como aliás todo o Rio de Janeiro, historicamente sempre faltou muita luz, isso inclusive terminou em samba. E num dado dia do verão, acabou a luz, e a luz acabava lá em casa, e às vezes só voltava no dia seguinte. E minha mãe não pensou duas vezes, passou a mão na gente e falou, vou para um hotel. Naquela época não tinha internet, então ela não tinha muito como ver onde que tinha hotel e onde que tinha tarifas de hotel pagáveis, né? A gente teria provavelmente para a Barra da Tijuca, enfim. E aí ela falou assim, bom, eu tinha 15, minha irmã 19, ela falou assim, vamos para um motel? E aí nós três entramos num motel lá de Jacarepaguá, um motel famosíssimo, não sei nem se ainda existe, Mirante, que depois eu fui frequentar mais velho para atividades não fraternais, não familiares. Passei momentos muito divertidos lá, aliás, e entrei no Mirante e dormi minha primeira noite no motel com 15 anos. Então, assim, se hospedar no motel para o brasileiro não é uma novidade. Se alguém aqui no chat tem uma história engraçada, conta aqui que a gente compartilha hoje ou no próximo programa. Bia Bula, para além de se divertir, você já se hospedou em motéis por outras razões? Eu tava esperando a hora que ia sobrar para mim, né, Guilherme? Mas se não quiser contar, não tem problema. Mas eu tô perguntando assim, para mim mesma, mas eu não. Sem ser por motivo de diversão. Não, eu nunca fui me hospedar, mas eu acho uma solução muito factível na COP, se tem essa, né? Enfim, é um quarto com cama, com um banheiro, gente, tá faltando hospedagem, claro. Não, total, gente, é isso. Por que o Airbnb, por que se hospedar na casa de uma pessoa é ok e ou se hospedar num motel não é? Pelo amor de Deus, é só lavar bem lavadinho, né? Dorme ali, várias camas são super confortáveis, imagina. Tem que botar as pessoas para conseguirem participar da COP bem e tal. Não é isso? É isso aí, com Olha certeza. só, hoje a gente teve um programa aqui divertido, apesar dos temas pesados da internet, da técnica aqui, eu me atrapalhando. E queria terminar com uma dica cultural do Lucas Viana, o nosso diretor de transmissão, que vai entrar aqui com sua voz, que vocês às vezes ouvem quando a gente erra e vazam o áudio deles, mas eu e Bia a gente ouve todo dia a voz dele durante os programas. E essa voz aqui, eu brinquei antes do programa, que eu falei, Lucas, a gente vai trazer uma voz,
eu vou dizer o seguinte, não é a voz de Deus ainda, mas para mim, para Bia, ele é o nosso Deus aqui, porque ele que comanda se a gente aparece, se não aparece, se a gente fala, ele que derruba a gente, ele que troca a câmera. Então ainda não é Deus em pessoa que vai participar do matinal, mas é o quase Deus. Lucas Viana, você está entre nós? Não está entre nós, não temos a voz do Lucas. Ele não quer, ele se recusou. Eu acho que ele não vai conseguir participar. Sim, você me ouve? Alô? Eu ouço, Me não ouve sei se o sim, público olha só. ouve. Eu Olha escuto. só. Sim. Gente, Pessoal, o Lucas nossa tem a dica- dica de hoje. Lucas, qual é a sua dica pra gente, por favor? A nossa dica de hoje é a volta do South Park com sua nova temporada, depois de 2 anos aí de ato. E como sempre, eles estão, né, uma série bem adulta, mas que sempre está tratando de temas atuais. E nesse primeiro episódio, eles pegaram pesado com Donald Trump, né? Tem o Donald Trump sentado ao lado do diabo, discutindo relação. Tem o Donald Trump fazendo como ele está fazendo com a América Latina e com todos os países, com a cidade de South Park, né, processando eles, pedindo muito dinheiro, depois voltando atrás, reduzindo esse valor. E tem IA com o Donald Trump. Eles fizeram um vídeo de IA do Donald Trump como Salvador, como Jesus, 40 dias no deserto, além de muitas outras piadas ótimas que vocês podem ir lá e conferir. É isso. Valeu, Lucas. Obrigado, cara. Gente, olha, South Park, a dica do Lucas Viana. Acho que é isso, né, Bia? Agora, só amanhã. Só amanhã, 1h15 depois aqui, né? Hoje teve muitas emoções de conexão e áudios e tal. Mas que bom que o Lucas entrou para todo mundo ouvir o que a gente ouve a manhã inteira aqui, né, Gui? Mas ele puxa a nossa orelha, ele não é docinho com a gente, não. O nosso é bronca aqui que ele dá, mas é quem garante que o matinal todo dia brilha aqui com vocês. É isso. Até amanhã, né, pessoal? Beijos. Boa semana para todo mundo.